Fala galerinha da toxicologia, aqui estamos nós mais uma vez para o vídeo mais animado do planeta na área de toxicologia, Pô, diminuiu, hein? Da última vez era da galáxia. que seja do universo, o canal mais animado do universo da área de toxicologia está aqui para te ajudar. É... Meu nome é Maurício, sou professor da Universidade de Brasília, dou aula de toxicologia, sou professor do curso de farmácia. E esse é um canal voltado para os meus alunos de toxicologia, mas também para você que caiu aí de paraquedas e que gosta dos assuntos da área de toxicologia. Aqui a gente fala um pouco sobre tudo também, discorre sobre a vida, discorre sobre os assuntos relacionados à área de farmácia. Então, seja bem-vindo e lembre-se, Língua de sinais que eu não sei, né? Tinha que aprender a falar Libras. vamos lá então. A aula de hoje é sobre barbitúricos e benzodiazepínicos. Roda a vinheta. Então a gente saiu daquela série onde a gente estava falando sobre drogas de abuso, lícitas ou ilícitas, para continuar falando de substâncias que as pessoas usam de forma recreativa, mas que também são usadas de forma terapêutica. Aqui a gente está falando então de medicamentos. No caso, o assunto da aula de hoje será barbitúricos e benzodiazepínicos. Ah, para que serve isso, professor? Bom, aqui é uma disciplina de toxicologia, certo? Então espero que vocês lembrem do conteúdo das aulas de farmacologia. Se você caiu completamente de paraquedas, não é nem da área de farmácia, mas é curioso no assunto, recomendo que você assista esse vídeo que está aqui no card, que fala sobre farmacologia dessas substâncias, tá? Assim, vai lá, assiste antes. Não é um vídeo meu, mas enfim, vai lá, assiste, depois você volta para cá, se inscreve, blá blá, e assiste que é a aula de toxicologia. Saber os conceitos farmacológicos associados a essas substâncias é importante para poder entender essa aula, tá? Se você não entender, fica complicado, eu vou falar de coisas que talvez vocês ainda não consigam compreender, caso não conheçam um pouco das substâncias. Vou dar um leve background aqui, antes de falar dos parâmetros toxicológicos, mas é importante que você vá lá rever os conceitos farmacológicos associados a essas substâncias. Bora lá! São moléculas usadas há muito tempo. Vou falar primeiro dos barbitúricos, então. Os barbitúricos são utilizados desde o início do século passado, ou seja, desde o início do século XX. O barbital foi desenvolvido em 1903, nem eu era nascido ainda, pra vocês terem uma ideia. E o fenobarbital em 1912. Fenobarbital, que é essa moleculinha que está desenhada aí, bonitinha, né? Foram desenvolvidos e foram colocados no mercado com a finalidade de serem sedativos, hipnóticos e também anticonvulsivantes ou antiepiléticos, tá? Por que eu estou falando sobre essa classe especificamente aqui na toxicologia? Porque, queira ou não, esses barbitúricos estão entre as moléculas que, via de regra, estão envolvidas com os casos de intoxicações graves no Brasil, mas também em vários outros países do mundo, tá? E nós temos muitos casos de intoxicação com crianças, mas também em tentativas de suicídio, tentativas de autoextermínio em adultos e adolescentes, certo? E é por isso que é importante a gente estudar um pouco dessa classe aí. O fenobarbital, cujo nome comercial é Gardenal, a empresa podia patrocinar nós, né? Esse eu aceitava o patrocínio, hein? É o principal representante da classe e também é o principal envolvido em casos de intoxicação. Os barbitúricos são responsáveis por uma inibição da atividade geral do sistema nervoso central. E qual que é a finalidade? Como é que eles atuam, né? Se vocês se lembram das aulas passadas, onde a gente falou já sobre neurotransmissão, expliquei para vocês como é que funcionava esse negócio de neurotransmissão, que tinha neurônio excitatório ou neurotransmissor inibitório, e falei para vocês já sobre o GABA algumas vezes, né? O ácido gama-aminobutírico, GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, e os barbitúricos, eles intensificam a ligação do GABA com os receptores de GABA do tipo A. E também ajudam na ligação de benzodiazepínicos, que é outra classe que eu vou falar com vocês. O que eles fazem então? O GABA ele tem uma atividade intrínseca dele, que é abrir um canal de cloreto, e aí entra cloreto dentro do neurônio, e quando entra muito cloreto, o neurônio fica
ele fica hiperpolarizado e aí ele não consegue fazer o potencial de ação. E aí por isso que ele fica parado, vamos dizer assim, né? E aí o que o barbitúrico faz? Ele aumenta essa corrente de cloreto para dentro do neurônio, deixando o canal de cloreto, que é o canal associado ao receptor de GABA, né? Ele deixa esse canal aberto por mais tempo. Já os benzodiazepínicos, eles atuam um pouco diferente. Eu vou dar um spoiler aqui do que já veio depois. Eles aumentam a frequência de abertura, né? E aí o que eles podem ter como efeito disso é um efeito exacerbado GABAérgico, certo? Da mesma forma, eles também podem inibir as despolarizações induzidas por glutamato, principalmente via receptores de AMPA e kainato. Os barbitúricos, eles podem produzir todos os estados de depressão do sistema nervoso central, ou seja, desde os estados mais leves de depressão, ou dependendo da dose e da molécula usada, né, até anestesia geral, ok? Os barbitúricos com esse substituinte fenil, provavelmente fenil, deixa eu voltar aqui no slide anterior para vocês verem. Esse substituinte aqui, ó, fenil, anelbenzene, aqui, ó, fenila, esses barbitúricos eles têm uma atividade anticonvulsivante muito mais potente do que as atividades sedativas, tá? E por isso que eles são mais usados para como agentes antiepiléticos. Da mesma forma, eles também têm menos atividade ansiolítica do que os benzodiazepínicos. Se vocês se lembram da farmacologia dos benzodiazepínicos que eu pedi para vocês irem assistir, eles são substâncias com característica imprescindivelmente ansiolítica, né? Os barbitúricos, eles também podem ter esse tipo de atividade, mas esses substituintes, tipo o fenobarbital, eles têm menos atividade ansiolítica e mais atividade antiepilética. Aí esse quadrinho ele mostra a classificação dos agentes barbitúricos e essa classificação ela é dependente da molécula, dependente de características físico-químicas da molécula, dependente de propriedades farmacodinâmicas também delas. Então nós temos farmacologicamente a divisão dos barbitúricos em agentes de duração ultra rápida, duração rápida, intermediária e duração prolongada. Então vejam que a meia-vida muda bastante. Os agentes de duração ultra rápida têm uma duração de ação menor do que 30 minutos, mesmo que a meia-vida varie entre 3 a 10 horas, ok? E são principalmente aqueles que são usados como indutores anestésicos, como tiopental, metoexital, tiamilau. Temos também os agentes de duração rápida, que duram entre 3 e 4 horas, o efeito deles, né? E a meia-vida deles é de 15 a 50 horas, e aí temos o pentobarbital, o exobarbital, o secobarbital, e esses são usados como sedativos hipnóticos, mas também como indutores anestésicos, ok? Temos os agentes de duração intermediária, cujo efeito dura entre 4 e 6 horas, a meia-vida é parecida com a meia-vida dos agentes de duração rápida. Os principais agentes aí, temos os representantes amobarbital, aprobarbital, butabarbital e butalbital. E são usados essencialmente como sedativos hipnóticos. E temos os agentes de duração prolongada, como o barbital, fenobarbital, como sei para vocês, mas também primidona, meflobarbital. Todos eles têm uma ação entre 6 e 12 horas. A meia-vida deles é bem longa, entre 10 e 120 horas. E a principal aplicação deles é como anticonvulsivantes. Os barbitúricos eles são facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal. Então, uma vez que a pessoa faça a ingestão desses barbitúricos, e são esses os principais casos associados com as intoxicações que eu falei para vocês 2, 3 slides atrás, já olha que a memória de velho já não lembro mais nada. E eles vão ter os inícios dos sintomas a partir dos 30 minutos após a ingestão. Estamos falando aqui dos agentes então, que são administrados por via oral, né? Se for pegar para comparar aqui com o tiopental, por exemplo, o tiopental é injetável, certo? Por isso que a ação dele é menor do que meia hora e o início é praticamente imediato. Eu estou falando aqui da farmacocinética daqueles que são usados por via oral, né? Temos a concentração máxima em cerca de 4 horas e sabemos também que os alimentos podem retardar a absorção, ou seja, fazer com que a absorção seja mais lenta, mas a quantidade de molécula absorvida vai ser a mesma. Além disso, sabemos que essas moléculas elas se ligam bem às proteínas plasmáticas, mas essa taxa de ligação ela vai ser cada vez maior quanto maior for a lipossolubilidade do fármaco. E, como vocês devem imaginar, se são substâncias anestésicas, elas devem ultrapassar a barreira hematoencefálica, né?
barreira hematocefálica, que eu já defini para vocês o que é na aula de cinética, que não está aqui no YouTube ainda. Vai chegar em breve, fiquem tranquilos, vou falar sobre barreira hematocefálica especificamente para vocês. E os barbitúricos atravessam facilmente essa barreira, né? E a biotransformação dos barbitúricos é essencialmente hepática. Deixa eu aumentar aqui a letrinha para vocês verem. Os agentes de curta duração, eles são metabolizados principalmente por conjugação ao ácido glicurônico, ou seja, reação de glicuronilação ou glicuronidação. Sabemos que crianças metabolizam barbitúricos de forma mais lenta e idosos também, né? E os agentes de longa duração, tipo o fenobarbital, como eu falei para vocês, eles têm um metabolismo mais fraco, até um terço, ou seja, 33% do que é ingerido pode ser excretado na urina de forma não modificada, ou seja, não metabolizada, não alterada, ok? E aqueles metabólitos que não são conjugados dos barbitúricos, normalmente eles são nativos também, o que acaba gerando sintomas de forma cíclica após uma intoxicação com barbitúricos, por exemplo. Como assim, professor? O cara vai lá, se intoxica e aí começa a metabolizar, aí parece que o efeito está sumindo, de repente o cara vai lá e pof, apaga de novo, dá aquele efeito sedativo de novo. E é isso que acontece com as pessoas, então, isso que é chamado de gerar sintoma de forma cíclica. É o que a gente chama de coma cíclico, né? A pessoa vai entrando em coma, numa intoxicação, altas doses de barbitúricos, e durante esse processo ela vai metabolizando, e à medida que vai metabolizando, vai melhorando o efeito, só que vai voltando para o cérebro o metabólito, que também tem atividade. Os barbitúricos têm uma propriedade bem característica deles, que em altas concentrações, não precisa ser tão altas assim, existe a saturação das vias de metabolização e a excreção se dá no formato de ordem zero. Ah, professor, eu não lembro o que é isso. Vamos fazer o seguinte. Não lembra o que é isso, meu querido? Então, vamos lá lembrar dos conceitos básicos de cinética, né? Normalmente, as substâncias são excretadas no nosso organismo em forma de primeira ordem. O que significaria isso? Significa que, essencialmente, as substâncias são excretadas em uma certa fração em função do tempo. Ou seja, a cada 10 minutos excreta 1%, sei lá, alguma coisa do gênero. Quando a gente fala que a excreção é em ordem zero, a gente está dizendo que existe uma quantidade a ser excretada em função do tempo. Uma quantidade fixa, então, sei lá, 0,2 miligramas por hora. Isso se dá por causa da saturação dos sistemas metabólicos. Então, como fica tudo saturado, e isso pode acontecer nas altas doses de barbitúricos, a gente vai ter então esse problema. Outra coisa associada à cinética dos barbitúricos é que eles são indutores enzimáticos. E como indutores enzimáticos, eles promovem o aumento do seu próprio metabolismo. E é por isso que existe o que nós chamamos de tolerância cinética. Ou seja, uma pessoa que faz uso de um antiepilético, por exemplo, o fenobarbital, com o passar do tempo, ela vai expressar mais enzimas no fígado, que são responsáveis pelo metabolismo do próprio fenobarbital, e com isso essa pessoa vai começar a metabolizar de forma mais rápida essa substância. E, portanto, ela vai precisar de doses maiores para obter o mesmo efeito com o passar do tempo. Além dessa tolerância cinética, também existe a tolerância dinâmica, que está associada à sensibilidade dos receptores GABAérgicos. Ah, como assim, professor? Os receptores GABAérgicos, eles começam a se tornar menos sensíveis à alteração induzida pelo barbitúrico. Ou seja, precisa ter mais barbitúrico para conseguir fazer a alteração na conformação do receptor. Além disso, existe tolerância cruzada com outros depressores do sistema nervoso central que também são atuantes na via GABAérgica, como o álcool e os benzodiazepínicos. Então se a pessoa já tem histórico de uso de outras substâncias, ela também pode apresentar tolerância a um barbitúrico? Sim. A sedação aos barbitúricos ela é dose dependente, como dá para imaginar, né? Ou seja, vai aumentando a dose, vai aumentando o grau de sedação. Lembrando que, então, são substâncias que são depressoras do sistema nervoso central, e como depressoras, a sedação é o primeiro estágio, ok?
Não estou falando agora dos antipiléticos, como o fenobarbital, tá? Agora, entre 5 e 10 vezes a dose que é chamada de dose hipnótica, ou seja, aquela dose terapêutica para ter sedação, o quadro de toxicidade ele já começa a se manifestar, uma toxicidade razoavelmente grave, né? Quanto mais curta a duração do barbitúrico, dentro daquela escala que eu mostrei para vocês, maior a chance da pessoa se intoxicar, porque a margem terapêutica, que é a distância entre a dose necessária para ter efeito terapêutico e a dose necessária para ter efeito tóxico, ela é estreita. Quanto maior, quanto menor for o tempo de ação do barbitúrico. Via de regra, são números gerais para barbitúricos em geral, entre 6 e 10 gramas de um barbitúrico você vai ter grave toxicidade, se for de curta duração, de 2 a 3 gramas, tá? Um quadro importante e que é comum nos quadros de intoxicação por barbitúricos é que se a pessoa faz uma misturinha, como barbitúricos com benzodiazepínico ou barbitúricos com álcool, da mesma forma que tinha tolerância cruzada, também existe o que a gente chama de efeito aditivo. Todas essas substâncias atuam no mesmo sistema. Então, se a pessoa ela está um efeito sinérgico, né? Se a pessoa está fazendo uso de barbitúrico associado com álcool, barbitúrico associado com benzodiazepínico, ou ainda misturando os três, a dose necessária do barbitúrico para você ter um efeito adverso grave cai drasticamente. Bom, as manifestações clínicas elas são claras de substâncias que são depressoras do sistema nervoso central. A primeira delas é a sedação, é a mais comum, que começa com 30 minutos após a ingestão. Deixa eu aumentar aqui o slide para vocês enxergarem. Ela progride rapidamente para o coma, se não tratado, e para colapso respiratório em casos graves, que normalmente é a forma que acaba levando, o quadro que acaba levando ao óbito, né? Existe um fenômeno que é associado à intoxicação por barbitúricos, que é chamado de síndrome paradoxal, onde a pessoa apresenta um quadro de agitação psicomotora muito grande. Mas como assim, professor? Não é uma substância sedativa? É exatamente por isso que é uma síndrome paradoxal. A pessoa apresenta uma agitação psicomotora no início da intoxicação e se dá por causa da depressão, justamente. Não, são substâncias depressoras, né? Então elas deprimem os centros inibitórios, em primeiro lugar. Pode acontecer isso, né? E ao inibir os centros inibitórios, a pessoa começa a ficar extremamente agitada. Só que, à medida que a substância vai penetrando no cérebro, ela vai atuando também em outras regiões, levando ao processo mais normal, que é o processo de sedação, né? Então, essa grande agitação, ela acontece no início, pode acontecer no início, né? E vai ser seguido de sonolência até o coma profundo nos quadros mais graves, né? O quadro clínico de uma intoxicação por barbitúrico é clássico. Imagine uma pessoa alcoolizada. O álcool, como eu falei para vocês lá na aula de etanol, que está aqui no YouTube também, o etanol ele também é um GABA agonista. E da mesma forma que o etanol, o uso de barbitúricos também leva a pessoa a ficar letárgica, com fala arrastada. O nistagmo, que é então esse quadro de movimentação ocular diferente, né? A pessoa fica com os olhos meio vagos, assim, eles ficam uma movimentação errática. E quem está descrito aí, né? Perda de controle muscular em movimentos voluntários. Esse é um quadro moderado de intoxicação, né? O paciente ele pode apresentar ainda diminuição ou ausência de reflexo e, se o quadro for grave, ela pode entrar num quadro de hipóxia e hipoglicemia. Ainda, se a intoxicação é grave, eu posso ter o coma profundo, sem reflexo nenhum. As pupilas elas ficam puntiformes, como acontece quando a pessoa está intoxicada com substâncias que são depressoras do sistema nervoso central. Existe também um quadro de insuficiência respiratória, hipotermia e, se é solicitado um eletroencefalograma, pode acontecer o que a gente chama de linha isoelétrica, que é esse quadrinho aqui, ó, linha isoelétrica no eletro. São diversos padrões possíveis no eletroencefalograma, né? Essa linha isoelétrica determina a ausência de atividade, justamente, de alguma determinada região do cérebro. É importante saber que não existe um quadro único de
intoxicação por barbitúricos, e não necessariamente todos os pacientes vão apresentar todos os sintomas, né? O quadro é bastante variável, justamente por causa da possibilidade de ter mistura com outras substâncias, justamente por causa de terem barbitúricos de ação longa, de ação lenta, de ação rápida, e é por isso que o paciente tem que ficar sendo observado constantemente, já que é um quadro grave de intoxicação. Ainda, o que acaba levando a paciente ao óbito, nos casos de intoxicação grave por barbitúricos, sem uma assistência correta, é o colapso cardiovascular, justamente por um quadro de hipotensão grave associado à perda de padrão respiratório, né? Esse colapso cardiovascular, essa hipotensão, ela é indicativa de um quadro de intoxicação por barbitúricos, e normalmente é um quadro de hipotensão sem arritmia, tá? É um quadro, então o clínico ele não observa um quadro de arritmia normalmente, tá? Como eu falei então para vocês, o padrão respiratório também é afetado. O quadro, o paciente entra num quadro de hipoventilação, fica uma ventilação superficial, ele não faz a respiração mais funda. Esse quadro pode evoluir para insuficiência respiratória, que pode levar o paciente a óbito também. E é comum, no quadro de exame laboratorial, o paciente apresentar acidose metabólica, principalmente devido a esse padrão respiratório alterado. Professor, mas como assim? Por que padrão respiratório alterado leva a acidose metabólica? Por que isso acontece, professor? Isso acontece porque, meu querido, quando você está com um padrão respiratório diferente, vamos supor, no quadro aqui de intoxicação por barbitúrico, você vai acumular gás carbônico no seu organismo. Você vai eliminar ele de forma mais lenta e mais difícil. O gás carbônico, quando ele está na circulação, ele vira ácido carbônico. E esse ácido carbônico, na verdade, é o equilíbrio, né, entre o gás carbônico e o ácido carbônico. E aumentando a concentração de CO2, você desloca esse equilíbrio para o lado, ou para a formação de ácido carbônico, diminuindo o pH do sangue. Se vocês sabem bem, espero que vocês não acreditem nessas baboseiras aí de água alcalina, precisa alcalinizar o sangue. O pH do sangue é um tampão muito bem estabelecido, ele tem que ser mantido drasticamente ali dentro de uma faixa de 0,1 a 0,2 de alteração de pH no máximo. Os quadros onde você tem acidose ou alcalose metabólica são quadros graves, né, que pode levar, inclusive, só eles ao óbito, né? Esse quadro de acidose metabólica ele é caracterizado justamente por esse acúmulo de ácido carbônico, que normalmente a gente acaba conseguindo compensar em situações pela própria via respiratória. E a gente consegue fazer essa compensação sem precisar absolutamente de um tratamento mais específico. Mas no quadro de intoxicação, isso não é possível justamente por causa da inibição do centro respiratório. A pessoa pode ter ainda problemas com peristaltismo, e pode haver o que a gente chama de formação de concreção gástrica. A concreção gástrica ela é importante nos quadros de intoxicação por medicamentos. Por que eu estou falando isso? Porque nos quadros de intoxicação por medicamentos, eu não estou falando de uma intoxicação grave, tá? Não estou falando, a pessoa tomou 2 comprimidos e passou mal. Estou falando de gente que tomou, sei lá, 100, 200 comprimidos, 50, 100, 200, 300 comprimidos para tentativa de autoextermínio, ou porque estava querendo ficar muito louco, né? E o que acontece? Um comprimido, ele não tem somente o princípio ativo, né? O comprimido, vocês que são alunos de farmácia, que fizeram já ou estão fazendo a disciplina de tecnologia farmacêutica, farmacotécnica e afins, vocês sabem que a composição de um comprimido inclui um monte de coisas que vão ajudar tanto na formação do comprimido em si, como nos processos de desintegração do comprimido no meio gástrico, no meio alcalino do intestino. E esses recipientes que estão presentes no comprimido, eles podem formar grandes aglomerados poliméricos, que é o que a gente chama de concreção gástrica. Em meio ácido, eles acabam formando como se fossem grandes pedras dentro do estômago, né? E essas concreções gástricas, elas vão fazer o quê? Na verdade, elas vão até ajudar o quadro de intoxicação, porque acabam liberando o princípio ativo de forma mais lenta. Então, existe um retardo na absorção do fármaco, o que é bastante importante para esses quadros de intoxicação. E é por isso exatamente que nesses quadros aqui de intoxicação por barbitúricos, por exemplo, pode ser relevante
a execução de uma lavagem gástrica, por exemplo, para retirada dessas concreções gástricas. Mas tem que ser tomado muito cuidado, tá? Porque justamente a ideia é não dissolver essa concreção gástrica para que você não libere o fármaco, né? Se formou uma concreção, é interessante que, que essa concreção seja retirada inteira, ou mais inteira possível, né? Um quadro de intoxicação por barbitúricos, um quadro clínico desse, não existe uma avaliação laboratorial definida. Quais são os exames que o médico tem que pedir para saber se a pessoa está intoxicada por barbitúrico ou não. Existe o quadro clínico interessante, né? Um quadro clínico propício ou indicativo de intoxicação por barbitúricos, que eu já falei para vocês. Mas não adianta, por exemplo, o clínico chegar lá, quero saber qual que é a concentração plasmática desse barbitúrico, né? Porque para a maioria dos barbitúricos, o que a gente tem? A gente tem. Lembra que eu falei para vocês que ele tem aquele coma cíclico? À medida que vai metabolizando, e aí você tem a formação de uma substância que também é ativa. E a não ser para o fenobarbital, que ele já tem uma excreção bem definida, e aí a gente consegue saber mais ou menos como é que está a gravidade do quadro. Para os outros barbitúricos, fazer determinação sanguínea da concentração de fenobarbital não guarda lá muita relevância para a clínica, tá? Ela pode ser interessante, obviamente, para estudos, para montar correlações, mas para o quadro de tratamento daquele paciente não vai ter grande influência, né? Porque dentro do quadro de intoxicação por barbitúricos, o que mais se presta atenção é justamente na resposta do paciente, como que está o quadro clínico dele, como é que ele está respondendo, se ele está com reflexo, se ele está sem reflexo, como é que está o quadro de coma, se ele não está em coma, entende? É por isso que normalmente essas solicitações de concentração plasmática, ainda mais que com pessoas que têm tolerância, de aba-4, muda demais de paciente para paciente, tá? Nos quadros de intoxicação grave. E para o próprio fenobarbital, onde a gente conhece a excreção dele, essa avaliação da concentração plasmática ela vai ser útil quando você já tem um tempo determinado após a exposição de pelo menos 4 horas. Porque se for antes disso, você pode subestimar a gravidade do caso, né? E os exames que normalmente são solicitados pelo clínico para o laboratório de análises clínicas, onde você, meu amigo farmacêutico, pode trabalhar, ou um biomédico, enfim, tem um monte de profissional que pode trabalhar no laboratório de análises clínicas. E os principais exames vão ser de ureia, creatinina, ionograma, glicemia, gasometria arterial, para saber exatamente como é que está a função renal desse paciente, para saber como é que ele está, como é que está o equilíbrio, o ácido-base dele, para saber se ele está com quadro de acidose ou não, né? Ainda, é importante para um quadro desses o médico solicitar uma radiografia do tórax. Por que isso é importante? Porque muitas vezes essas pessoas são encontradas dentro do quarto ou em casa, em algum lugar, e são levadas para o hospital. E aí você não sabe se aquela pessoa que está sem resposta, se ela, por exemplo, vomitou e aspirou aquele vômito. Isso complica demais o caso, tá? E é por isso exatamente que os quadros de intoxicação por barbitúricos eles devem ser investigados para esse tipo de anomalia. E nos quadros que a gente tiver de acidose metabólica, vai ser relevante também verificar o pH da urina, né? Porque, como vocês vão ver no tratamento daqui a pouquinho, a gente fica controlando o pH da urina justamente para poder monitorar a acidose metabólica, ok? Legal. Você deve ter percebido que aconteceu alguma coisa. Essa alguma coisa foram problemas técnicos. E esses problemas técnicos fizeram com que eu tivesse que começar a gravar aqui em casa. Então, pela magia da edição, agora a gente se teletransportou dos meus estúdios no laboratório em Silitox para sala da minha casa. Então, não se espantem se vocês começaram a ouvir cachorro latindo, ou criança gritando, ou alguém passando ali no fundo. Estamos em casa, afinal de contas. Agora você faz parte da casa do Tio Mal também. Mais um lugar para você interagir com a nossa toxicologia. Legal. E ontem eu parei aqui, né? Tava falando de barbitúricos. Ontem que eu falo porque eu estava gravando ontem, né? Então para vocês é agora, tanto faz. Então quando eu parei eu estava aqui nesse slide aqui, ó. Que burro que você é, Tio Mal.
Nesse slide aqui eu parei, certo? Vamos aumentar ele aqui para vocês poderem enxergar. A gente estava falando então sobre o tratamento das intoxicações. Esse tratamento que é essencialmente suportivo, ou seja, tratamento de suporte, porque não há antídoto específico para o tratamento das intoxicações por barbitúricos. Por isso que o clínico vai ter que observar o paciente, como é que ele está, né, para saber o que ele tem que ser feito. Se o paciente estiver em coma, obviamente, a primeira coisa que tem que se fazer, devido aos efeitos que eu já falei para vocês anteriormente, é manter as vias aéreas abertas, né, suplementar oxigênio e, eventualmente, avaliar a necessidade de intubação se a depressão respiratória estiver significativa. Ainda, se tiver uma hipotensão severa, os protocolos recomendam a injeção de 2 a 4 litros de cristalóides. Cristalóides é uma solução hipertônica, ou seja, bem concentrada de cloreto de sódio, de sal de cozinha, entre 7,5% e 10%. Uma solução fisiológica teria 0,9%. Você já deve ter ouvido falar, sal aumenta a pressão, né? É exatamente isso. Dá uma olhada na quantidade, a quantidade é bem grande, né? Ainda, existe a possibilidade de ser administrado carvão ativado nessas intoxicações, porque justamente pode ter uma absorção mais lenta. Então o carvão ele tem a funcionalidade de fazer a adsorção do princípio ativo dos barbitúricos e facilitar a excreção deles, né, pela via fecal. Então se dá uma dose de ataque e depois doses seriadas de 4 em 4 horas por até 72 horas. Esse carvão ativado ele vai ser administrado via sonda normalmente, né? Se a intoxicação grave, né, se ela tiver sido por fenobarbital, o fenobarbital ele tem um pKa de 7,2. Para quem não lembra o que é pKa, faça favor de voltar na minha aula de... Qual foi a aula que eu falei de pKa agora, gente? Deve ter sido na aula de cinética. O pKa de 7,2 e boa excreção urinária, que é característica desse fármaco, né? Então aí funciona também fazer a alcalinização da urina para diminuir a reabsorção tubular, né? Então, quando você alcaliniza a urina, a molécula do fenobarbital fica ionizada dentro do túbulo renal e acaba não sendo reabsorvida, né? Então ela excreta mais facilmente na urina. Por isso que fazer a alcalinização nesses casos aumenta entre 5 e 10 vezes a taxa de excreção do fenobarbital. É ideal, para esses casos específicos, que o pH da urina seja mantido em torno de 8, e isso se faz administrando-se de 1 a 2 miliequivalente por quilo. Miliequivalente? Que unidade de medida é essa, professor? Aí você vai ter que voltar lá na química inorgânica, química geral, primeiro semestre do curso, lembra? Miliequivalente é uma medida, é uma unidade de concentração também, tá? 1 a 2 miliequivalentes por quilo de bicarbonato de sódio, e em seguida fazer uma infusão contínua de bicarbonato a 5%, se for suficiente para manter o pH da urina ao redor de 8, né? Obviamente que quando você basifica a urina, você também facilita a excreção de potássio, e é por isso exatamente que o pH, além do pH ser controlado, a quantidade de potássio na urina também tem que ser controlado. Na urina não, no sangue, perdão. E se tiver persistência dos sintomas, ou seja, se o paciente não voltar, se ele ainda estiver em coma por causa da quantidade ingerida, em último caso, recomenda-se hemodiálise ou hemoperfusão. Né? Na hemodiálise você passa o sangue da pessoa inteirinho por uma máquina. Então, você coloca uma agulha na veia da pessoa, essa agulha vai retirar o sangue da veia da pessoa, como se fosse uma coleta de sangue, mas ao invés de ir para uma bolsinha, ele vai para uma máquina que faz uma filtração desse sangue. E nessa filtração, ele separa o fenobarbital. Bora lá! Gente, o que eu fiz? Mudei aqui o fundo. Nossa, que fundo bizarro esse. Legal! Então, barbitúricos era aquilo ali, falamos desde os mecanismos de intoxicação até os tratamentos. Vamos falar um pouquinho dos benzodiazepínicos agora. Eu vou falar deles só porque eles têm alta relevância, já que eles são a substância mais comum, substância terapêutica mais comum envolvida com intoxicações agudas em adultos. Por aí. E também porque são substâncias que são muito utilizadas, né? O clordiazepóxido foi o primeiro benzodiazepínico sintetizado em 1957. Não, eu não era nascido ainda.
e desde então muitos outros foram já desenvolvidos. Metade das prescrições dos benzodiazepínicos é para distúrbios psiquiátricos, mas eles também são usados em vários outros tipos de tratamento, tá? Desde problema cardiovascular, problema gastrointestinal, problemas de tipo fibromialgia e outras desordens musculoesqueléticas, porque eles são relaxantes musculares também, né? E existem poucos critérios bem definidos para prescrição de benzodiazepínicos, né? Antigamente, os benzodiazepínicos eram muito prescritos para tratar a ansiedade, mas hoje a recomendação dos protocolos para tratamento de ansiedade envolvem principalmente inibidores parciais de recaptação de serotonina, noradrenalina, e, eventualmente, nas crises de ansiedade, ou surto de pânico, ou crises mais agudas, o uso de algum benzodiazepínico, né? Mas ainda temos muita gente que usa esse tipo de substância. E no mundo inteiro, via de regra, onde existe benzodiazepínico sendo comercializado, eles estão envolvidos entre as principais classes associadas a intoxicações graves, né? E temos desde acidentes com crianças, né? Porque criança pega o comprimido e toma, e benzodiazepínico é muito potente, faz a pessoa pagar mesmo, né? Mas não necessariamente com risco, né? E também muito comum nas tentativas de suicídio em adolescentes e adultos. O que você achou aqui da minha casa? Tem um jardim de inverno, tem Júpiter. Ops, legal. Da mesma forma que os barbitúricos, os benzodiazepínicos são agonistas GABAérgicos e, portanto, também apresentam efeito sedativo, efeito hipnótico e tal, né? Mas os benzodiazepínicos eles têm um efeito ansiolítico importante e é exatamente por isso que eles são recomendados para o tratamento das desordens de ansiedade agudas, né? E também são relaxantes musculares, como eu falei para vocês, e também tem atividade anticonvulsivante ou antipilética, né? Como eu disse lá atrás, eles facilitam a ligação do GABA ao receptor, né? E eles também podem inibir respostas hormonais que aparecem com estresse, né? Tipo, resposta de cortisol, resposta de prolactina, que são respostas hormonais associadas a níveis de estresse aumentados, que caracteriza ainda mais a atividade dessa classe de fármacos como ansiolítica. Vamos para a cinética desse trem. Os benzodiazepínicos normalmente são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal. Pela via intramuscular, eles não são normalmente utilizados, porque eles têm uma absorção errática, ou seja, não absorvem muito rapidamente. Causam também irritação local, exceto dois fármacos da classe, como o lorazepam e o midazolam, que esses sim podem ser absorvidos pela via intramuscular de forma mais tranquila, e tem uma absorção intramuscular rápida, portanto. A ligação às proteínas plasmáticas depende da lipossolubilidade da molécula, assim como também dependia para os barbitúricos. Pode variar de 70% de ligação às proteínas plasmáticas, como o alprazolam, até 99% como o diazepam. E vocês vão ver que essa taxa de ligação ela é determinante para o início do efeito. Quanto menos se liga, mais rápido o efeito, né? Por isso que o Cmax da classe é altamente variável. Pode variar de 30 minutos até 8 horas. Cmax, lembrando, é a concentração, o tempo necessário para chegar na concentração máxima, né? E o volume de distribuição é alto. Eles têm uma ampla distribuição, passam por barreiras facilmente, também são liberados no leite humano, e é por isso que acontecem sinais de intoxicação em recém-nascidos, quando a mãe é usuária de benzodiazepínico. A gente vai ver que é uma substância que pode causar muita dependência, então muitas vezes a mulher grávida não consegue parar. E os sinais de intoxicação nos recém-nascidos está associado principalmente com dificuldade de sugar. Sugar é uma característica importantíssima para um recém-nascido. Assim que uma criancinha nasce, a primeira coisa que ela faz é sugar o peito materno para tomar o leitinho dela, cheio do colostro, com muitos anticorpos e tal, né? E se uma criança nasce com dificuldade de sugar, isso é realmente um problema, tá? Por isso, uma das principais preocupações dos pediatras e obstetras quando nasce uma criança é botar logo no peito da mãe para ela aprender a mamar. Além disso, o recém-nascido pode nascer com problemas respiratórios, letargia, e também a gente vai ver que, como a substância causa dependência, o recém-nascido pode nascer em abstinência. Os benzodiazepínicos eles são metabolizados principalmente pelo fígado
E fazem as reações de fase 1 de hidroxilação, desalquilação, acetilação, e as reações de fase 2, principalmente as reações de glicuronilação, ligação com ácido glicurônico. Tudo isso que eu estou falando aqui eu já falei na aula de cinética, não falei especificamente dos benzodiazepínicos, né? Então, você, aluno de farmácia, está entendendo patavinas do que eu estou falando? Tá com problema, hein? Tá com problema. Volta lá e assiste. Volta lá e assiste minha aula de toxicinética, pelo amor de Deus. Vamos lá. Toxicidade dos benzodiazepínicos, ela é bastante variável, né? Deixa eu ampliar aqui, porque a galera reclama, né? E a minha luz aqui não tá muito boa hoje também, por causa que eu tô aqui em casa. Então, vou esconder minha cara aqui hoje, né? As manifestações clínicas, elas dependem, obviamente, da dose, né? Dependem também da existência ou não de tolerância, porque sim, os benzodiazepínicos estão associados com tolerância. Depende da idade da pessoa e de associações. Lembra quando eu falei para vocês lá que os barbitúricos, a intoxicação por eles é severa, mas se misturado com benzodiazepínico piorava muito? É a mesma coisa. Só que a diferença é que a intoxicação somente por benzodiazepínico, ela é normalmente benigna, tá? Ela dificilmente leva alguém, a não ser em casos extremos, como bebês ou idosos, muito idosos, dificilmente ela leva a maiores problemas, né? Mas, quando associado com álcool ou barbitúricos, o problema é muito grande. Mas, como eu falei para vocês, então, os benzodiazepínicos não têm muito problema nas intoxicações graves somente por eles, porque eles têm um amplo índice terapêutico. Aí vocês vão me perguntar, você que é aluno de farmácia, mais espertinho, você vira e fala para mim assim: Mas, professor, os benzodiazepínicos não são aqueles que têm tarja preta, que é vendido na farmácia com tarja preta? Por que que eles têm alto índice terapêutico? Tarja preta não significa que é perigoso? Aí o Timal responde para você: não, Padawan, tarja preta significa que a substância pode causar dependência. Não significa que ela é mais tóxica ou menos tóxica, certo? Se você ler o que está escrito na caixinha de um tarja preta, vai estar escrito assim: essa substância pode induzir dependência, ok? E é exatamente por isso que existem relatos de uso de benzodiazepínicos em tentativas de autoextermínio, onde a pessoa fez uso de até 200 comprimidos de 10 miligramas de diazepam. Faz as contas aí, quanto é que dá? Rapidinho, 200 vezes 10 dá quanto? Muito bem, 2 gramas, né? Em adulto sadio, e nada aconteceu com a pessoa, a não ser, obviamente, teve que ir para o hospital, tal, passou ali um tempinho, mas se recuperou de forma bastante benigna, né? O quadro da intoxicação pelos benzodiazepínicos está associado a uma sedação, obviamente, mas o quadro de depressão respiratória é menos intenso do que com os barbitúricos, né, na maioria dos casos. Mas, obviamente, que dependendo da pessoa, dependendo da idade, dependendo da susceptibilidade, pode chegar a ter a insuficiência respiratória, né? Mas isso é mais normal de acontecer quando você tem associação com os barbitúricos, com álcool, ou ainda com outras substâncias como antidepressivos tricíclicos, carbamazepina, que é um antiepilético, né? O quadro mais comum da intoxicação por barbitúricos envolve diminuição dos reflexos, ataxia, confusão mental, disartria, que a pessoa começa a falar enrolado, né? Amnésia. Tá aparecendo de novo aqui a mesma coisa dos barbitúricos lá na intoxicação leve e intoxicação por etanol, ou seja, um cara bêbado. Porque exatamente o mecanismo é o mesmo, né? São todos agonistas GABAérgicos, né? Algo a se preocupar com essa intoxicação por benzodiazepínicos é o quadro de hipotermia, que atinge até 15% dos quadros. Essa hipotermia ela tem que ser observada, porque ela pode ser mais preocupante do que a própria depressão respiratória no caso das intoxicações pelos benzodiazepínicos. Eu falei para vocês que podia ter cachorro latindo. Quais são os exames complementares que os clínicos costumam solicitar nas intoxicações por benzodiazepínicos? Obviamente que depende do quadro que o paciente apresenta, até mais do que com os barbitúricos, né?
Por quê? Os benzodiazepínicos eles têm uma faixa terapêutica ampla, então não se espera deles maiores ou grandes complicações. Normalmente o que se imagina, o que se busca nos quadros de intoxicação por benzodiazepínicos é saber se a pessoa misturou com álcool, se ela misturou com uma outra substância, outro medicamento, né? Normalmente não se buscam os níveis séricos, né? A gente não vai pesquisar a concentração plasmática dos benzodiazepínicos, a não ser que precise realmente confirmar a intoxicação, se é por benzodiazepínico, se está uma dúvida muito grande, precisa saber se foi benzodiazepínico, se tem barbitúrico no meio, se tem álcool, tarará, né? E, via de regra, os exames solicitados são aqueles de suporte mesmo, né? Então, glicemia, ionograma, função hepática, gasometria arterial, para ver se a pessoa está com acidose ou alcalose metabólica. O de sempre. Vejam, uma intoxicação por benzodiazepínico, quando ela é puramente por benzodiazepínico, o clínico fala ufa, né? Porque realmente são substâncias com uma margem terapêutica bastante alta. E o tratamento, como é de se imaginar, ele é essencialmente de suporte, né? Aqui no Brasil, a gente ainda recomenda descontaminação por lavagem gástrica e carvão ativado seriado, de 4 4 horas até 3 doses, se a admissão hospitalar tiver sido até 2 horas depois da intoxicação. O que significa que, se a intoxicação tiver acontecido há um tempo depois, não adianta mais fazer nada disso, porque já passou pelo trato gastrointestinal, né? Vejam, na verdade, isso no exterior, né, ou em outros países, onde seguem protocolos clínicos, por exemplo, da Sociedade Americana de Toxicologia, ou da Sociedade Britânica, ou da Europeia, a lavagem gástrica e carvão ativado, eles nem são mais tão recomendados nos casos de benzodiazepínicos, justamente pela benignidade desse tipo de intoxicação, e também pelo fato de que o risco da lavagem gástrica é muito maior do que o risco da intoxicação puramente por benzodiazepínico, certo? Mas no Brasil a gente ainda recomenda porque aqui é muito comum a mistura com barbitúrico, né, ou com álcool. Então, quanto menos xenobiótico tiver na pessoa, melhor, né? Se a pessoa estiver apresentando coma, pode ser necessária intubação endotraqueal para que ela possa respirar melhor, né? E diferentemente dos barbitúricos, no caso das intoxicações por benzodiazepínicos, não há nenhum benefício na alteração de pH urinário, ou seja, se você basifica, se você acidifica a urina. Acidificar a urina é uma coisa mais difícil, né? Porque é até perigoso acidificar a urina, mas fazer diurese forçada, ou seja, aumentar muito a quantidade de líquido na pessoa, colocando muito soro nela, a gente não tem muito efeito benéfico desse tipo de tratamento, porque a excreção dos benzodiazepínicos ela é principalmente hepática, ou seja, é uma excreção fecal principalmente, certo? Diferentemente dos barbitúricos, a gente tem um antagonista GABAérgico que serve como ferramenta de diagnóstico na intoxicação pelos benzodiazepínicos, que é o flumazenil. O flumazenil, ele é um antagonista GABAérgico e que, normalmente, com um pouquinho de dose que você administra, o paciente já melhora muito. E aí ele dá uma acordada, tal, né? E serve como ferramenta para você, inclusive, antes de você fazer determinação sérica de benzodiazepínico e tal, você dá uma gotinha de flumazenil para a pessoa, uma gotinha na veia, né? Você dá uma olhada, as ampolas são de 0,1 mg por ml, e aí você dilui isso daí para uma ampola para 10 ml, faz uma infusão lenta, vai bem devagarinho, e você vai vendo se o paciente vai saindo do quadro de coma, por exemplo, e vai voltando para um quadro onde ele fica responsivo, né? Se ele não responder a essa dose, outras intoxicações devem ser consideradas, né? Mas o uso do flumazenil ele é muito complicado, principalmente porque se a pessoa tiver uma intoxicação mista ou uma intoxicação por barbitúricos, por exemplo, você não pode administrar o flumazenil em concomitância com essas intoxicações, porque o paciente pode ter arritmias cardíacas na mistura do flumazenil com barbitúrico, flumazenil com tricíclico, flumazenil com carbamazepina.
e pode também ter convulsão e pode ir a óbito só nesse teste. Por isso que é muito complicado você fazer esse tipo de teste. Ah, vamos ver se é intoxicação por benzodiazepínico ou da flumazenil. Lá na farmacologia o pessoal aprende, o flumazenil é antagonista GABAérgico, então ele impede o efeito dos benzodiazepínicos. Sim, verdade, mas se você administrar isso daí num quadro de intoxicação no mundo real, onde você tem, por exemplo, uma possibilidade de intoxicação mista, você pode levar o paciente a óbito. Exatamente por isso que é muito restrito o uso do flumazenil, certo? Acho que o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Agora que vocês já conhecem minha casa. Pô, você conhece minha casa e não se inscreveu no meu canal? Que falta de vergonha na cara sua, hein? Por favor, vamos lá. Se inscreve aqui no canal, clica no joinha. Põe aí na tela, ó, Carlito. Faz favor, a animação daquele joinha bonito, assim. Põe na minha cara, assim, um joinha bem grande. Pá! Clica no joinha, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos, o conteúdo é importante, é um conteúdo relevante para quem é da área de farmácia, mas também para quem é curioso da vida. E fique bem, a gente se vê na próxima aula. Espero que eu não tenha mais problemas técnicos e eu possa voltar a gravar tranquilamente lá nos meus estúdios do Incilitox. A gente se vê. FOI. Fui!